Tem um probleminha aqui no final do vídeo passado, mas eu vou continuar. Então eu estava falando sobre o 1 Reis 19, e eu sempre fui, eu descobri que eu sempre fui um excelente número 2, eu nunca consegui ser um número 1. Número 1 para mim eu sempre buscava pessoas que vinham para cá para tentar assumir a posição minha na igreja, porque eu não me considerava capaz de ser o número 1, de ser o pastor principal. Então eu entrei nessa depressão, depois que Deus falou para Elias, quando depois Deus levantou Elias que ele estava deitado debaixo do zimbro, e ele disse: Elias, vamos embora, e deu um apoio. Foi o que aconteceu comigo. Eu descobri que o meu pai, ele nunca tinha sido o número 1 lá de casa. Meu pai, quando eu conheci, quando eu me entendi, quando eu era adolescente, ele trabalhava num banco e era o provedor. Mas o dia que eu passei a entender, quando eu comecei a minha adolescência, saindo da adolescência, juventude, eu percebi que lá em casa quem mandava era minha mãe. Meu pai era uma pessoa apática, ele entrou numa depressão profunda e ficava em casa quieto, e a minha mãe tinha que forçar para ele trabalhar, e antes dele morrer eu tinha uma certa coisa, assim, talvez contra ele. Deus me colocou no período antes dele morrer, eu fui para estar com ele lá na cidade dele, fiquei com ele uma semana lá antes dele falecer. Ele faleceu praticamente nos meus braços, e eu pude me reconciliar, ou me voltar, ou pedir perdão, enfim, eu pude acertar com ele. Mas aquela referência de primeira, como se diz, do número 1, aquilo foi forte na minha vida. Então esse período que eu tive de não estar como número 1, de não estar de não conseguir assumir minha liderança, de não conseguir assumir a minha papel de homem da casa, principalmente aqui na companhia, eu não conseguia assumir aqui porque eu não me sentia capaz. Então essa palavra, eu já ouvi ela de vários pregadores e estou colocando para mim aqui. Essa palavra é para mim. Eu estou explicando, mostrando para vocês que eu tive muitas coisas, já tomei decisões, nós estamos aqui, meu filho hoje tem uma casa muito boa, um terreno grande, quase 8 acres, que nós ajudamos, nós participamos. Eu tenho uma casa grande aqui, tenho a companhia, tem algumas casas no Brasil, coisas que nós conseguimos aqui. Porém, eu caí, fui para debaixo do zimbro. Durante muito tempo eu não conseguia sair dali, porque eu não me sentia capaz. Então hoje eu falo aqui de cabeça em pé, porque eu vejo que Deus me levantou e eu consegui sair. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é qual o seu zimbro, qual o medo que você tem, se é Jezabel que está, né, como nesse texto aqui, ou quais são as dificuldades que você... Ontem eu estava ouvindo um pastor falando, e ele disse: olha, eu parei de pregar, eu parei com aquilo porque eu não acredito mais na igreja, eu não acredito mais na estrutura, eu não acredito. Eu também desacreditei disso, eu desacreditei da igreja, eu desacreditei de ser pastor. Eu acho que eu olhei muito para o homem, eu caminhei com muitos homens de Deus, não vou dizer nome aqui, mas eu caminhei com muitos homens grandíssimos, de igrejas assim, com milhares de pessoas. Eu tive dentro da casa deles, eu almocei com ele, eu comi com ele, eu caminhei com ele. Alguns vieram aqui para os Estados Unidos, eu ajudei, enfim, uma série de coisas, mas isso não vem ao caso. Porém, eu acho que isso tudo fez com que eu entrasse e visse os problemas que existem dentro das igrejas, e eu me decepcionei. Eu falei: uau, são homens. Mas aquilo, como eu talvez não tinha alguém para onde me apoiar, eu tinha Deus, mas eu não tinha um suporte aqui, uma cobertura espiritual, algo assim, eu acabei... porque quem era meu discipulador foi a pessoa com que a última vez aprontou comigo. Então eu falei: bom, a minha posição é parar, porque eu não tenho condições mais, eu vou para debaixo do zimbro, porque eu não acreditava que a minha resposta vinha de Deus. Eu achava que a minha resposta vinha do homem, e nunca o homem me trouxe resposta.
Ele foi usado para quando eu vim para cá. Eu me lembro quando eu falei na vida anterior das palavras que Deus me deu para vir para cá, mas aqui, quando você está num país desse, os pastores do Brasil, a maioria deles, eu quero ter uma igreja nos Estados Unidos. E era assim que funcionavam as coisas. Ligavam para mim, aí tinha o meu telefone, olha, me recebe aí, eu quero conhecer aí seu ministério. De repente é interessante eles falarem assim, eu tenho uma igreja lá nos Estados Unidos. Para muita gente é interessante isso. Não estou aqui dando nomes, não vou dar nomes, tem homens de Deus e homens de Deus. Então, vários deles têm igrejas aqui, Deus abençoando, e alguns deles que eu passaram pela minha vida, não me... enfim, não vou julgar que eles me botaram debaixo do zimbro. Eu fui, eu corri. Eu poderia ter enfrentado, mas não enfrentei. Não consegui enfrentar a luta. Eu poderia ter feito isso, como eu disse no vídeo anterior, ou 2, 3 vídeos atrás, eu me sentia como uma árvore cimentada às raízes, como se caísse um cimento nas raízes e ela não poderia sair do lugar, ela não poderia respirar, não poderia tomar água, enfim. Eu era uma árvore que já dei muitos frutos e eu continuei dando fruto mesmo estando congelado, estando cimentado, porque eu não parei de pregar. Para brasileiro, sim. Brasileiro eu entrei em crise, mas com o americano eu sempre ia para fazer os meus trabalhos aqui. Eu não sei se você sabe, eu tenho uma empresa de granito, de construção de banheiro, cozinha. Então eu estou sempre, todo dia eu estou visitando casa nova de pessoas e fazendo projetos e tal. Então cada vez que eu vou, Deus me dá a oportunidade de falar com eles. Hoje eu tenho inglês capaz de me explicar, de me falar, eu vivo disso hoje, eu vendo e eu é que estou em contato com os clientes e, via de regra, tem uma pessoa que precisa de ajuda e ali muitas vezes eu saio sem vender nada, mas com o coração limpo que eu pude ajudar. Porém, o ministério ficou deitado debaixo do zimbro, porque eu não tinha condições de ser melhor que os meus pais. Então, o dia que eu descobri isso foi agora há pouco tempo, quando eu resolvi, eu me voltei para a igreja de 4 paredes, né? Eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo, mas eu voltei para 4 paredes para estar congregando há 1 ano atrás, exatamente 1 ano atrás, mas eu preferi sentar e aprender. Eu estou agora reaprendendo, igual uma criança, não aprendendo a pregar, porque o Espírito me traz, mas a igreja que eu estou tem uma visão e eu não quero falar besteira, eu sou muito fiel à liderança, então eu quero ser fiel a essa visão. Então estou sentado aprendendo, já tem 1 ano e vou ficar sentado o tempo que tiver. Então estou trazendo essas palavras para você hoje aqui, não em rebeldia ao meu pastor, porque ele não me dá para nada, é porque eu sinto no meu coração que se você também se sente nesse marasmo de ter se decepcionado com a igreja, decepcionado com seu pastor, decepcionado com liderança. Se você teve algumas igrejas onde você tinha que produzir, você era obrigado a produzir, você era obrigado a ter pessoas debaixo de você e você tinha que cumprir metas, não sei qual foi o motivo. Mas eu digo para você que eu saí debaixo do zimbro. Eu consegui sair. E não foi decisão, óbvio, foi uma decisão, mas a partir do momento eu só decidi porque o Espírito Santo, eu abri para que ele pudesse falar comigo. Eu falei, pai, deixa eu levantar, eu tenho vida, Deus me deu vida, e vida é abundância, eu tenho vivido em abundância, graças ao Senhor eu tenho uma vida que eu não posso reclamar dela. Então, eu contei para vocês o início, mas hoje eu posso comprar o carro que eu quiser. Eu não estou dizendo que eu sou milionário, mas graças a Deus, Deus tem me dado condição de eu chegar em qualquer lugar. Por exemplo, 3 anos atrás, minha esposa brincou comigo, eu falei, bem, está na hora de trocar seu carro, que carro que você quer? Ela diz, eu quero uma Mercedes. Eu falei, ok. Fui lá na Mercedes, comprei uma Mercedes para ela. Ela ficou assustada, não, eu estava brincando. Eu falei, ok, mas você vai ficar com ela agora, é sua. Era uma Mercedes Sport, vermelha, linda. Então, graças a Deus, eu tenho condições de fazer. Mas isso não é que não traga felicidade. Não é isso que eu estou dizendo.
Não é porque você tenha condição, não tenha condição e eu tenha condição. Não é nada disso. É simplesmente porque eu hoje vejo que nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Nós não temos condições de simplesmente, eu tenho condição financeira, ou você está falando isso porque você tem condição financeira. Você não sabe que eu não estou tendo comida aqui. Queridos, antes de eu vir para Atlanta, antes de eu vir para cá, eu achei meu Deus, como é que eu chamo isso? Um livrozinho, um bookzinho que eu escrevi, um diário que eu escrevi antes de eu vir para cá, um ano antes de eu vir para cá. Eu fiquei espantado. Foi exatamente no ano. A gente lá em casa não tínhamos comida. Não tínhamos comida. A gente ficava na casa de um irmão, ele tinha tipo um clubezinho e ele alugava muito no final de semana, e quando não alugava ele chamava os amigos para ir para lá, fazia churrasco. Eu ia para lá e ficava até tarde, porque as crianças, os meninos eram pequenos e eles ficavam comendo lá, porque se chegasse em casa não teria comida. Eu passei períodos no Rio de Janeiro, quando a gente estava buscando alguma coisa, porque era assim, fechava a porta de um lado, eu ia para outro. Eu saía do Rio para Goiânia, Goiânia para o Rio, igualzinho você vai aqui na esquina. Eu cheguei num período no Rio, achando que a resposta era lá, porque eu ficava buscando, correndo para tudo quanto é lugar, atrás de uma posição, de uma resposta, e acabou, não tinha dinheiro. E chegou a ponto de ter... eu ouvia barulho na porta, quando eu abri a porta tinha cesta de comida na porta do meu apartamento que eu morava. Eu nunca tinha passado por isso. Acabava a gasolina do carro, era carro a álcool na época, e eu falava, Deus, e a gente ajudando, nós tínhamos umas famílias que nós ajudávamos ainda. Agora você imagina, como é que você vai ajudar se você não tem? E acabou o álcool do carro na rua, eu não tinha dinheiro. Então eu fui lá em casa, peguei 2 litros de Coca-Cola, do litro vazio, e saí com o litro vazio na rua, procurando dinheiro no chão. Eu olhava dinheiro para o chão, procurando uma moeda para ver se eu conseguia dinheiro para poder comprar essa gasolina, esse álcool. É sério, por Deus, eu não estou aqui, não preciso de mentir para você. E aí o que aconteceu? Deus mandou com que eu fosse no banco 24 horas. Me lembro como fosse hoje, lá na Doc Lobo, no Rio de Janeiro, no Bradesco, no banco 24 horas, pertinho da Fundação Bradesco, no Rio. Cheguei lá, passei o cartão, tinha 500, nem lembro mais o dinheiro que era, se era real, acho que não era real, cruzeiro real, não me lembro mais qual era. Tinha 500, sei lá, reais lá, 500 cruzeiros novos, não me lembro qual foi. Esse dinheiro deu para encher meu tanque do carro, deu para encher o tanque dessa pessoa que a gente ajudava, que era uma senhora que o marido tinha abandonado e deixou com os filhos, com as filhas. Fizemos compras para nós, compramos coisa para ela, enchemos a nossa geladeira, enchemos a despensa. Milagres de Deus na nossa vida, milagres. Tinha dinheiro, entrava dinheiro debaixo da nossa porta. E eu, doido para saber quem é, eu corria lá para a varanda e não conseguia ver ninguém, era dinheiro que caía. E a gente frequentava uma igreja em Ipanema e o pastor direto dava uma oferta para a gente. Vivíamos desse jeito. E nem por isso nós afastamos do Senhor ou deixamos de fazer. A experiência nossa, a nossa realidade tem que ser no dia bom e no dia ruim. E no dia, sabe, não adianta. Eu estou falando hoje aqui, não é porque eu moro nos Estados Unidos, que eu tenho mais do que você ou não. Eu estou falando quando eu não tive nada, nós estávamos ali fiel ao Senhor. Então esse motivo de eu parar, de eu entrar debaixo do zimbro, foi simplesmente porque eu olhei para o homem. Eu só virei faltar a estátua de sal, olhei para trás. Fazer igual a mulher de Jó. Quase que eu olhei para trás, igual eu falei ontem, o carro tem um para-brisa grande e tem um retrovisor pequeno. Então eu fiquei olhando no retrovisor para ver se eu via o passado. E não, nós temos que olhar para frente. Então hoje, querido, eu estou falando para você aqui que é desigrejado, é o nome que estão dando agora. Se você está mal com seu pastor, ou ficou mal com seu líder, ou ficou mal com Deus, porque não, na verdade, muita gente fica mal com Deus, mas nós não temos coragem de aceitar isso, não temos coragem de aceitar que estamos mal com Deus.
Temos coragem, a gente acha que Deus é todo-poderoso realmente, mas a gente não pode. Mas muitas vezes nós estamos magoados com Deus. Como é que eu vou olhar Deus como pai se eu não vejo o meu pai aqui como pai? Então a referência que eu tive de pai, de não conseguir ser o número um, de repente eu olhei para Deus e falei, como é que eu olho Deus como pai se eu não tive uma referência de pai em casa? Entende? Então, isso que eu quero falar para você. Sai debaixo do zimbro. Sai debaixo dessa cama que você entrou debaixo dela. Sai debaixo dela. Levanta, vai fazer algo. Se você não quer, não vou para quatro paredes. Ok, seja você. Assuma a sua igreja, a igreja que está dentro de você. Começa a pregar. Começa a pregar Jesus. Quantas vezes eu preguei para os americanos aqui, nunca indiquei ninguém para lugar nenhum. Eu ia numa igreja americana, durante um período de tempo, eu ia para lá e para poder receber, e muitas vezes eu pregava, ganhava os americanos para Jesus, mas não tinha para onde indicar, porque eu falava para eles, querido, você é a igreja de Deus. Eu fazia apelo, aceitava Jesus, orava, e alguns eram batizados ali mesmo no Espírito Santo, e eu falava, queridos, vá agora e deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Então eu digo para você hoje, não espere estar numa igreja para poder você fazer alguma coisa. Ah, o dia que eu for bom, eu vou. Não, então o dia que você for bom, Deus vai te levar.